Amém? Glória a Deus. Então, estamos aí, mais um domingo abençoado, cheio da presença do nosso Deus. É sempre um prazer estar aqui diante de vocês, para a gente conversarmos, a gente falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Então, você que está aí do outro lado da telinha, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para quem vai assistir depois. E lembrando aqui, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, a direção do Espírito. Graça, a direção do Espírito. Amém? Nosso versículo inicial se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Amém? Nós vamos aprendermos um pouco como vivermos na direção de Deus. Amém? Então, deixa eu mandar a graça e a paz aqui para os nossos amados irmãos aí que têm nos acompanhado no sábado, que têm louvado a Deus junto conosco e ouvido a palavra com o nosso irmão aí dispenseiro fiel da palavra de Deus, Deraldino Costa. Sejam todos abraçados por Deus e por cada um que faz parte desse Ministério Nova Sião. Amém? Somos a cidade santa, a Nova Jerusalém, o corpo, de Cristo, que é a igreja, que são vidas, que somos cada um de nós. Amém? E os nossos amados irmãos que nos acompanham pelo grupo Conhecendo a Graça e a paz para cada um de vocês. Vocês aqui de Sobradinho que nos acompanham, também graça e paz. Você aí da Tapera, você em qualquer parte do Brasil, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Então, sem mais conversas, vamos aqui à palavra do nosso Deus. Vamos aqui aprendermos um pouco que direção é essa, que direção tomar a respeito de Cristo. Para muitos, ficam aí sem entendimento como é viver na direção de Deus. Amém? Então, vamos fazer uma confissão de fé antes de começarmos a leitura, para que a gente já comece bem, graças a Deus. Então, oramos ao nosso Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, que em mim habita, neste momento, ó Deus, eu venho te agradecer por cada momento, por cada segundo, por cada coisas que vivemos hoje, a qual o Senhor escreveu para o dia de hoje, para que assim possamos viver bem, em paz, em segurança. E que nesta noite, ó Pai, sobre a Tua palavra, eu te peço, Senhor da glória, que use a minha boca para que assim eu seja guiado pelo Teu Espírito, para que faças o melhor para o Senhor, pois é diante de Ti, meu Deus, que estamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Recebemos, meu Pai, no nosso espírito a cura, a liberdade, o amor, a mansidão, o amor ao próximo, e que o Senhor, ó Deus, na Tua misericórdia, possa assim dar continuidade a todos aqueles, ó Deus, que têm clamado ao Senhor, têm pedido ao Senhor por uma cura, têm pedido ao Senhor para que o Senhor abra os olhos, o entendimento, e que seja feita a vontade do Senhor todo o tempo em nossas vidas, para que assim não façamos o que queremos, pois o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece tudo quanto vamos fazer, pois é o Senhor que tudo vê. Obrigado por este momento, sou grato a Ti pela minha família, que o Senhor continue abençoando a cada um deles, em nome de Jesus ressuscitado. Amém e amém. Amém? Então, amados irmãos, o nosso versículo inicial, como falei, está no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19. Nós vamos aprendermos como andar na direção do Espírito. Que direção devemos ser guiados, Muitos preferem viver da forma que acham melhor, preferem viver em costumes, doutrinas criadas por homens, mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que estar
sobre a direção do Espírito de Deus. Viver não é só dizer que está em graça e simplesmente você fazer acontecer diferente. Você tem que viver a graça de Deus que está em vós. Amém? O Espírito de Deus que habita em cada um de nós. É para isso que Deus nos trouxe aqui a essa terra, apesar de termos esse lado carnal, né? Da carne, que somos carne, alma e espírito, apesar de estarmos aí vivendo todas essas coisas, mas a graça ela permanece em nossas vidas para sempre. Amém? Então leia comigo para a gente entender. Olha só que o nosso querido apóstolo Paulo falou lá em Éfeso a eles. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo, amado? Quantas e quantas vezes, muitos, né? Nós também já passamos por isso, nos embriagamos, não com vinho, né? Mas com as doutrinas, as palavras bonitas do sistema, com as coisas, campanha, propósito, votos, tudo isso sem base nenhuma, que Deus não pediu para fazer nada disso. E aqui Paulo falando a eles, ou em outras palavras, né? Ô beberrãos, vocês aqui de Éfeso, porque vós não se encheis do Espírito, porque bebeis tanto vinho assim. Não que o vinho seja ruim, amado. O vinho ele é ruim para quem? Para aquele que é dependente químico, para aquele que anda, né, bebendo, enchendo-se ali com vinho, toma em excesso. Mas tenho nada contra a quem se embriaga, bebe para se embriagar. Não que você tome um cálice aí, mas para não passar dos limites, como tem muitos que realmente só a misericórdia de Deus. Amém? O vinho ele é ruim para quem se embriaga, para quem enche a sua barriga de vinho. Mas isso não vem ao caso agora. Amém? Isso é de cada um. Não estamos aqui para falar ou julgar quem quer que seja. Graças a Deus. Então, amado, Paulo dizendo aqui a eles, né, em Éfeso, para que eles se enchessem do Espírito. Aí nós traz para os dias de hoje. Hoje não é diferente, amado. Até hoje nós vemos pessoas buscando o Espírito Santo de Deus, querendo se encher, muitas vezes fazem propósitos, votos, para buscar, para se encher do Espírito, para que ganhe força, para que tenha mais poder. Não, amado, não é dessa forma, amém? Quando Paulo diz aqui para que nos enchamos do Espírito de Deus, como ele disse lá aos Éfesos, não é para que você faça esse tipo de coisa. Pelo contrário, é totalmente diferente. É para que você se encha do Espírito de Deus, da palavra, do amor. Não se busca o que já está dentro de você, que é o Espírito de Deus. É o único Espírito, amado irmão, que há dentro do homem. Apesar de que o sistema prega aos amados irmãos um falso espírito, né? Como eles pregam aos amados irmãos, nós também aprendemos assim, quando éramos do sistema, que era Satanás, né, e seus demônios, que fazia todo tipo de coisas ruins, que entrava na mente das pessoas, que fazia aquela pessoa se manifestar. Nada disso, amado. Tudo isso que acontecia era a pessoa dando lugar à sua própria carne, se enchendo das coisas ruins, né? Se embriagando, como nós estamos falando aqui em embriaguez, se embriagando com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, e chegando a despertar dentro de vós o daimon, né? Que é o interior do homem, ali ativado, a carne, o lado mais forte. Mas não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com o diabo. Por quê? Não existe, amado. Essa ideia, como sempre nós temos pregado aos amados irmãos, esta ideia que criaram, que Satanás e seus demônios, né, está na terra assolando o povo, isso é
uma mentira grande, para ser mais claro. É uma mentira muito grande e tem atingido muitos amados irmãos. Tem muita gente hoje que deixa de ser guiado pelo Espírito para ser guiado por conversa, para ser guiado por doutrina de homem. Porque se você não for para a igreja, você vai perder a salvação. Se você não falar em línguas dos anjos, você não tem comunhão com Deus. Se não comer pão e beber suco, a comunhão com Deus acaba. Não, amado. A comunhão para com Deus do homem é eterna, é para sempre. Não existe essas coisas. Amém? Então são conversas, amado, fora de tempo, fora do contexto bíblico, não tem nada a ver. Mas, infelizmente, se embriagam com essas coisas. Tem amados irmãos que têm até ódio, têm raiva uns dos outros. Mas esse negócio de estar em graça, a pessoa vive a graça de Deus, nós também estamos em graça. Sim, mas não deixa, amado. E jamais nenhum ser vivo nesta terra hoje está fora da graça de Deus. Está sobre a graça, mas porém não vive. Muitas das vezes nós vemos até pregadores aí dizendo que está pregando, mas faz uma mistura tudo, não separa, não sabe o que é graça, não sabe o que é lei e fica nessa. Amém? Então, amado, viver sobre a graça de Deus, sobre a direção do Espírito, é você estar de bem, é você fazer as coisas olhando a quem? A Deus. Sem olhar para os feitos dos homens. Porque se você olhar diretamente para o homem, amado, seguir doutrinas de homem, você vai cair. Amado, na nossa carne, o que não vai faltar é vontades. Então, o que é que você faz? Controla as suas vontades, as suas emoções, para que você não façais o que quer. Amém? Depois a gente volta aqui de novo, no capítulo 5, amém? Mas vamos em 1 aos Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 3. Graças a Deus. Isso é maravilhoso, amados, estar aqui neste momento, conversando com vocês, falando do amor de Cristo para conosco, não é verdade? Então leia 3:9, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9 e 16. Nós vamos ler? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois louvor de Deus e edifício de Deus. Amém? Olha só, nós somos louvor, nós somos edificados para louvor da graça de Deus, para fazer a vontade de Deus e não fazer as nossas próprias vontades. Amém? Mas estas vontades, como estava falando para você, amado, isso vem da carne. E muitas das vezes, amados irmãos, se inflamam porque a verdade, amado, dói, mas tem que ser dita. Como falei agora há pouco, nós não somos obrigados a estar onde não queremos. Ninguém, nenhum ser vivo, nenhum ser humano, para ser mais claro, ele é obrigado a estar onde ele não quer estar. Amém? E muitas das vezes, amados, nós vemos, amados irmãos aí, sofrendo com isso. Tá noite e dia, entre a semana e sai semana, dentro de um templo entre quatro paredes, um templo de pedra, buscando algo que já está nele. Amado, esta palavra que estou lendo a você já está dentro de você. Amém? Cristo já faz morada dentro de você. Você é edifício de Deus. Amém? Não é o que a palavra está dizendo? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvor de Deus e edifícios de Deus. Está vendo, amados irmãos?
como é? Nós somos tudo isso porque é o nosso Deus, amado, que nos escolheu, Ele que nos chama. Como eu sempre digo aos amados irmãos, aos nossos ouvintes, tanto pelo Facebook como presente, amado, que não existe essa ideia do homem aceitar a Jesus. Essa ideia do homem aceitar a Jesus, quem criou foi o sistema religioso. Ah, mas tem alguém nessa noite aqui que quer aceitar a Jesus? Amado, se depender do homem, nenhum homem nesta terra ele vai querer aceitar a Jesus. Ah, mas tem que fazer o apelo, porque se não fizer, nós não vamos ganhar alma para Jesus. E quem lhe disse que nós ganhamos alma para Jesus? Amado, todas elas já estão ganhas. Não tem ninguém que não conheça Jesus. Não tem ninguém que Cristo não o conheça. Não tem ninguém que Cristo não tenha conhecimento do que ele faz ou que deixa de fazer. Amém? Então essa ideia, como eu tenho dito a vocês, de aceitar a Jesus, isso é só mais uma história que o sistema criou, né? Para que as pessoas venham até os locais chamados de igreja, né? Para que sejam doutrinados por homens, para que você entre num sistema como esse e daqui a pouco você está totalmente com sua mente o contrário. Aquilo que você achava que era bom, para você se torna agora pesado. Por quê? Porque a lei de Moisés é pesada demais. Então, Cristo, ele pôs fim na lei. Ele é o fim da lei. Então, todo aquele, como nós vemos, né, tem denominações por aí que guardam sábados. Totalmente, amado, fora. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Não precisamos guardar sábado ou dia nenhum, nem participar de festa de lua nova. Isso são doutrinas, amado, criados por homem. Ah, mas o sábado não, amado. Nós não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas, que nós vemos, não participa, tem congregação aí, denominações, né, que vive, guarda o sábado, só que porém se alimentam, comem e bebem do trabalho dos outros que trabalham no sábado. E aí? Como fica? Mas nós não vamos aqui entrar nessa discussão. Ainda no mesmo livro, aí agora, só que no versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16 agora. Amém? Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que Paulo estava querendo dizer aqui aos Coríntios? Poxa, como disse lá em Efésios, será possível? Quer dizer que começais tão bem, agora se embriagam? Que vocês não se embriagam do Espírito? Amado, olha só que palavra forte, eu vou ler novamente. Isso é maravilhoso você ouvir. Você tem que estar ouvindo essa palavra direto na sua vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu tinha falado anteriormente, né, a respeito de demônios, né, de espíritos malignos. Mas olha só, a palavra aqui confirmando o que falei para vocês, que o único Espírito, amado, que há em nós é o Espírito de Deus. Então, por isso eu digo a você, se é templo do Espírito Santo de Deus, você não tem que participar de propósito, de campanha, de Santa Ceia dos homens, de Páscoa, de festa de Lua Nova, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Todas essas coisas, amados, são rudimentos passados que Jesus venceu. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, amado, ele levou sobre ele tudo isso. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Amém? Tem, amados irmãos, que ficam constrangidos em ouvir a verdade, em saber essas verdades, porque tem amados irmãos que não sabem, amado, que já tem o Espírito Santo de Deus. Está igual aqueles discípulos, né? Quando os irmãos perguntaram em qual o batismo deles, em que batismo eles foram batizados. E eles responderam, nós fomos batizados no batismo de João.
Não sabeis vós do batismo do Espírito? Ele disse, não. Não tem, nem sei nem que existia isso. E tem gente desse jeito que nem sabe. Tem dentro dele o Espírito Santo de Deus e o busca. Ainda faz orações a Deus pedindo para que o Espírito de Deus visite. Amado, perdão, não tem como você pedir para Deus visitar alguém, porque Deus ele conhece. Como sempre digo a você, mas tem que orar, irmão, tem que pedir para que Deus visite, amado. Deus ele sabe tudo e todas as coisas. Se eu peço para Deus, Deus visita fulano, como que o Espírito de Deus vai sair de dentro de mim e visitar o outro que está lá do outro lado? Se o Espírito de Deus, amado, sair de dentro de você, você volta ao pó, vai para a sepultura, vai para o inferno. Amém? E Deus não quer isso. Deus quer que você viva todas as promessas que Ele prometeu a você. Amém? Que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus? Será que hoje, amado, tem pessoas que não sabem, não têm o conhecimento que há nele o Espírito de Deus? E fica se martirizando, né? Muitas vezes entra até em depressão porque não falou em línguas, porque o Espírito Santo de Deus não veio até mim ainda. Amado, no sistema religioso tem dessas coisas. Eu já passei por lá, amém? Muitos de nós viemos de lá do sistema religioso, mas a graça de Deus nos trouxe esse conforto, nos alegrou. E lembrando, amado, tem gente por aí dizendo que está pregando a graça, amado, e vivendo em libertinagem, amém? Viver em graça não é você viver em libertinagem. Temos falhas sim, mas você não pode fazer da graça de Deus o que você quiser, amém? Tenha esse discernimento, porque sempre nós falamos o seguinte, tem gente que pensa, mas o irmão está em graça, porque agora o irmão pode fazer o que quiser. Sim, você também. Podemos tudo naquele que nos fortalece, mas nem tudo nos convém. Está vendo? Não é simplesmente abrir a boca e dizer, todos aqueles irmãos que estão em graça estão em libertinagem. Não, amado, não é dessa forma. Amém? Quando eu estou diante de você falando das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, é uma coisa. Quando nós estamos conversando normalmente, sem que você coloque a palavra de Deus no meio, é outra coisa. Não tem nada a ver. Então nós não podemos confundir as coisas. Do espírito, carne e espírito, amado, eles limitam os dois, brigam, amém? Para que a carne não faça o que quereis. E muitas das vezes ainda damos lugar à carne, não é verdade? Porque se o homem, amado, eu digo por mim, se eu for dar lugar à minha carne, só a misericórdia de Deus na vida. Mas justamente pela graça de Deus é que nós temos que suportar. É nesses momentos difíceis, é nos momentos da fraqueza que somos fortes. Amém? Lembre-se disso. Na fraqueza é que somos fortes. Quando você se sentir fraco, pois ali é que você está forte. É o momento de você dizer não. É o momento de você parar e refletir. Você dizer, não, eu não posso, eu não vou, eu não quero. Amém? Então, amado, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Volta lá em Efésios capítulo 5. Só que agora no versículo 19. Amém? Leia comigo, por favor. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmão José, mas o senhor não disse que salmo é da lei? Amado, sim, sabemos que é, mas você tem que ler e filtrar, pegar o que é bom, os ensinamentos que é bom, amém? E colocar para frente. Cantando, salmodiando a Deus, cantando hinos. Você está vendo a importância de louvar a Deus? Mas a palavra é essencial. Sim, temos que ter a palavra. Mas o louvor, amado, o louvor anima.
O louvor, ele restaura. O louvor dá vida àquele que não tem vida. Amém? O louvor, amado, é tão maravilhoso, tão profundo, que se uma pessoa estiver triste ou sentindo algo, imediatamente aquela tristeza vai embora. Imediatamente a dor some, desaparece, você não sabe por que o que aconteceu. Por quê? Porque o seu espírito está de bem com Deus. É por isso, amado, que nós temos que viver pelo Espírito Santo de Deus. Esta graça maravilhosa que nos foi dada é justamente para isso, para que você tenha liberdade em Cristo, tenha acesso livre a Deus. Que homens não intermediem por você a Deus, porque esse pacto não se cruza mais. Amém? É graça e acabou-se. Não vivemos mais na lei. A lei teve o seu fim, teve a sua glória, sim, mas se não precisasse, amado, de uma emenda, vamos falar no popular, né? Como se estivesse fazendo algo, mas foi uma aliança, amado, um sacrifício perfeito, amém? Que foi o de Cristo. Ele precisou passar por tudo isso para que hoje a graça fosse estabelecida sobre as nossas vidas, para que assim nós possamos viver em abundância de espírito, amém? E é assim que devemos viver, é assim que devemos crer. Temos que seguir em frente, não podemos olhar para trás. Graças a Deus. 2 Timóteo. Amém, amados? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que Paulo dizia ao nosso amado Timóteo, né, que ele chamava de filho, meu filho Timóteo na fé. 2, versículo 1 e 2, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens, né, fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Olha só, amado. E o que está acontecendo hoje nada mais é do que isso. Timóteo aprendeu com Paulo seus ensinamentos, o que ele aprendeu, o que ele pôde ouvir, absorveu ali, ele passou adiante. Como nós estamos fazendo hoje, recebemos do nosso Deus, até então não tínhamos o conhecimento, amado, não sabíamos por onde começar, até onde ia esta maravilhosa graça. Foi difícil para muitos, né? Receber a graça de Deus, foi como se ali jogasse uma pedra bem pesada na sua cintura, amarrasse uma corda e jogasse no fundo do rio, para que você compreendesse. Particularmente, da minha parte, não houve nenhuma resistência, amado. Eu já tinha em mim esse desejo, esse sentimento de aprender. Queria entender o porquê de tantas coisas. E no dia que chegou até mim a graça de Deus, amado, que eu ouvi por intermédio do nosso amado irmão Deraldino, que meus olhos, né, fez igual de Paulo, as escamas que tinha nos meus olhos caíram, a fé se multiplicou, amém? Porque a fé é um dom de Deus, já havia em mim esta fé, esse desejo, essa vontade, e então fiquei muito feliz, fiquei maravilhado, amado. Até então em mim só tinha rudimentos. Quando nós começamos com esse ministério, vou contar aqui rapidinho para você, nós não entendíamos nada de graça, não sabia nem por onde começar. Ouvíamos até falar, mas não sabíamos como funcionava, como que o Espírito de Deus verdadeiramente trabalhava em nossas vidas. Quando comecei, amado, nem o nome nós não sabíamos direito o significado. E nós colocamos, né, o nome no ministério antes. Quem nos acompanha desde o começo, né, há 6 anos atrás,
quem nos acompanha nessa época aí vai entender que quando o ministério se chamava Ministério Levita de Sião, era totalmente diferente, amado. Ainda no Ministério Levita de Sião, quando era, nós começamos ali, amado, a ensinar os nossos amados irmãos totalmente contrário. Ensinávamos a eles rudimentos. Até eu fazia aqui, participava, até trouxe ainda um pastor da denominação que a gente estava para participar conosco desse momento. E até então não sabia por que daquelas coisas. E Deus tocou profundamente o coração do nosso irmão. E hoje, amado, graças a Deus, por Deus ter aberto o entendimento do nosso irmão Deraldino. E hoje posso dizer a vocês que não tem nada melhor do que viver em graça. Sempre quando ele chega aqui para a gente louvar a Deus, eu sempre digo para ele o seguinte: meu irmão, eu tenho prazer de estar aqui. Como estou aqui hoje conversando com vocês, tenho prazer de falar da graça de Deus para você. Quando chega o sábado, amado, que nós estamos louvando a Deus ali, que eu vejo os instrumentos ali tocando, aquelas caixas de som ali, eu fico maravilhado. Quando eu começo ali a fazer a gravação, transmitir para os demais irmãos que nos acompanham, isso é gratificante, amado. Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. E se dependesse de mim, amado, queria que chegasse a todos os amados irmãos, abrisse a mente, o coração e compreendesse. E quando recebi a graça, amado, me maravilhei, fiquei feliz da vida. E hoje nós mudamos o nome do ministério, tiramos só o Levitas e deixamos Nova Sião, porque nós somos a Nova Sião de Cristo. Amém? A Nova Jerusalém que desceu do céu, somos nós, amado. Já vivemos o melhor desta terra. Não espere você morrer para viver o melhor dessa terra. Amém? Enquanto a terra for o nosso lar, vamos viver intensamente. Viver como se fosse o último dia das nossas vidas. E isso para mim, amado, me encoraja, me dá forças para seguir em frente. Para estar aqui, nessa maravilhosa presença que é a do Espírito em nós. Amém? Poder falar essas maravilhas para você, isso é gratificante, amado. Poder dizer a você que eu estou embriagado do Espírito de Deus. E também quero que cada um de vocês que vê, que me assiste, se embriaguem, não com vinho. Como falou lá em Efésios capítulo 5, né? Para que você não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito de Deus. Amado, está, como está dizendo aqui, na direção do Espírito é a coisa melhor a se fazer. Amém? Infelizmente, não é em todos que vemos isso, mas não pertence a nós, amado, pertence a Deus. Como tinha terminado a palavra com você dizendo que não existe essa ideia de você aceitar a Jesus, pois Cristo foi quem nos encontrou, Ele que nos aceitou. Não podemos viver igual aquele discípulo de João. Eu nem sabia que existia o Espírito Santo, como muitos vivem hoje. Está debaixo da graça de Deus, sobre a graça de Deus, mas porém querendo cumprir a lei como se fosse um judeu. E não vai conseguir, amado. Outro dia fui em um evento aqui na nossa cidade, me maravilhei com os louvores, mas infelizmente eu vou até falar o nome da pessoa. Eu sinto muito, mas ele se equivocou. A graça é Cristo, sim. Mas a graça, amado irmão Nani Azevedo, não mandou a gente cumprir a lei, não. Pelo contrário, amado irmão. Ele disse o seguinte, que era para você viver a graça intensamente e não a lei. Nós não podemos mais voltar ao passado. Então, se você quer viver debaixo da lei, então você tem que começar pela circuncisão. Você já tem quase uns 60 anos, não sei quantos anos você tem, então faça a circuncisão. Volte atrás, volte lá no Egito. Amado,
essa questão de graça e lei não tem nada de complicado, é simplesmente falta de entendimento. Amém? Gosto muito dos louvores que o irmão louva, mas eu me senti maravilhado com os louvores que entoaram para Deus, a sua história de vida, mas porém, quando chegou na hora do Senhor falar a verdade aos irmãos, você se acovardou. Preferiu estar debaixo da lei do que dizer para os irmãos que Jesus venceu a lei por ele. 613 mandamentos que homem nenhum conseguiu cumprir, Jesus cumpriu. E o irmão voltou atrás. Que a graça manda cumprir a lei. A graça manda obedecer a lei. Pelo contrário, Cristo, que é a graça em nós, ele não mandou. Ele se viva esta graça maravilhosa. Viva em uma perfeita comunhão, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não sabeis vós que fostes batizados na minha morte, na cruz? Tá vendo aí? Então fica aí, você que esteve lá no evento, pode ficar chateado comigo, quem quiser ficar, mas eu não podia deixar passar isso barato. Queria ter a oportunidade de falar da graça de Deus àqueles amados irmãos que estavam ali, mas não é da nossa vontade, amado. Tudo acontece quando Deus quer, amém? Não podemos meter os pés pelas mãos e querer abrir a cabeça do povo ou de alguém para colocar a graça lá, não. Primeiramente tem que partir daquela pessoa para que Deus possa operar. Amém? Então, vamos continuar aqui. Está dado o recado. Amém? Romanos 8:14. Vamos lá? Em Romanos 8:14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai ouvir da mesma forma. Amados, como o tema diz, esteja na direção do Espírito. Graça na direção do Espírito. Não queira viver como se você fosse um judeu. Hoje não existe mais isso. Hoje aquele povo judeu não é mais o povo escolhido de Deus. Amém? Cristo fez o quê? De muitos fez um povo só. Amém? Um só povo, não há grego, não há judeu, não há hebreu, não há servo, nem escravo e nem livre. Deus, todos de um, fez um só povo. Amém? E uma nação inteira, né? Romanos 8:14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Está aqui Romanos 8:14. Graças a Deus. Leia comigo. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, mano. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele não está dizendo aqui todos que são guiados pela lei são filhos de Deus. Não que aquele povo naquela primeira era, amém, não fossem de Deus. Eles eram, mas porém estavam debaixo da lei. Tinha ali rudimentos. Eles tinham que cumprir, amado, aquilo à risca. Porém, aqueles que estavam, que tinham conhecimento, que não ensinava direito, aplicava, né, no caso, a lei aos demais irmãos. E porém eles não viviam, amado. Ensinavam, diziam como era a lei de Moisés para ser cumprida, mas porém eles não faziam. Então, todos que são aqui, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, amado. Amém? Então, se você é guiado pelo Espírito, se deixa levar pelo Espírito de Deus, então não tem por que você viver esta vida de rudimentos, de campanha, de propósito, de voto, de guardar sábados. Não, amado, Jesus é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Nós estamos debaixo da graça dele porque foi um alto preço que foi pago.
A lei precisava, amado, de uma reforma. Amém? E essa reforma veio. Quem veio? Cristo. Amém? Ele não revogou, ele cumpriu. Não que a lei não tivesse ali a sua glória, teve sim, mas porém Cristo cumpriu. Amado, se Jesus não tivesse vindo para cumprir a lei, até hoje, até os dias de hoje, homens estariam sofrendo. Nações inteiras estariam sofrendo, padecendo. Cristo veio, derramou a sua graça sobre nós, o seu amor, e nós vemos o rumo do mundo como está. É guerras, morte, tudo que é de ruim, amado, tem acontecido. Mas, como já dizia o sábio, né, Salomão, que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo quanto vemos hoje já aconteceu antes. Amém? Então, não tem por que você se assombrar. Meu Deus, o que é isso? Não, amado. Tudo isso já aconteceu. Amém? Outras gerações já passaram o que nós estamos passando. Então, porém, eles não tinham o conhecimento da graça. E para que você não sofra, amado, esteja sobre a graça de Deus, não debaixo de rudimentos de homem, não fazendo como falei para você, bebendo suco e comendo pão e dizendo que ali é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo é quem? Sois vós. Amém? Você é o corpo de Cristo. Amado, não vivemos mais por simbolismo, como disse a vocês. Já falei a respeito da Santa Ceia dos homens, que eles nem fazem Santa Ceia nem faz Páscoa. Amém? Eles criam um simbolismo e ainda diz para você como se fosse. É até que Jesus venha. Amado, quantas vezes Jesus vai ter que vir? Eu costumo dizer aos meus ouvintes, aos amados irmãos, que Jesus ele vem todos os dias. Tanto para quem parte deste plano, como para quem chega. Amém? Como muitos até hoje, né, o sistema religioso prega aos amados irmãos que Jesus irá voltar. Gente, Jesus irá voltar e quem não tiver ali, não aceitar a Jesus, vai ficar. Tem esta ideia, né, que Jesus vai travar uma batalha com Satanás. Amado, isso não vai acontecer. Eu vou ser mais claro, para que tem muita gente aí esperando ouvir isso. Eu vou ser mais direto. Você sabe quem é o próprio diabo? Você sabe quem é Satanás? Você não conhece não? Eu vou dizer quem é. Você, próprio homem, amado, com as suas ações, com as suas astúcias, com os seus feitos. O próprio homem. Se você não lembra, eu vou abrir sua memória, refrescar um pouco. Tem um trecho, eu não me lembro onde está o livro, o capítulo, no momento, que um homem perguntou a Jesus e ele respondeu. Ele disse, Senhor, quem é o nosso maior inimigo? Em outras palavras, ele quis dizer, Senhor, o nosso adversário, o diabo, quem é o maior? E Jesus respondeu para ele o quê? O vosso maior inimigo é você mesmo. Por quê? Então, amado, esta ideia que pregaram a você que Satanás é poderoso, é terrível, e é, amado. O homem no seu poder, o homem com poder nas mãos, amado, ele é terrível, ele faz o que ele bem entender. Ele manda matar, ele manda assaltar, ele manda fazer o que der na telha. E isso é dar uma carne ativada. Não existe que Satanás... Ah, mas Satanás e seus demônios... Tá. E Jó, o que é que você diz? Que Satanás foi lá no céu com a reunião? Amado, isso não aconteceu não, amado. Aquilo era uma figura de linguagem. Amém, amado? Os próprios inimigos de Jó naquela época foram os próprios amigos deles. Amém? Por inveja, por vingança, por ver ele prosperar. Tá vendo? Mas o que acontece, amado? A mente, amado, a salvação hoje da humanidade não é do espírito. A salvação é na mente. Amém? Por isso que eu trago a graça para você, por isso que eu prego, para que a sua mente seja aberta, seja iluminada, para que você tenha o conhecimento da graça de Deus, para que sua mente seja liberta. Ah, não, mas eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que buscar a libertação da minha família. Não, amado. Não tem precisão disso. Primeiro você tem que se libertar da sua mente. Amém? É desse jeito.
Não existe essa ideia, amado. Isso é mais outra ideia do sistema religioso com a doutrina dos homens. E o que mais nós vemos hoje é isso, é doutrina. Tem, amados irmãos, que não visita outra denominação porque não pode, porque a doutrina daquela denominação é uma coisa e a dele é outra. A dele diz que a mulher pode cortar o cabelo, a outra já diz que a mulher não pode. A outra já diz que a mulher pode colocar uma maquiagem, a outra já diz que não pode. O homem pode usar um short, a outra já diz que não pode. E assim, amado, vai seguindo doutrinas de homem. Ah, mas está errado, eu não aceito louvor em ritmo de forró, eu não aceito louvor a Deus em ritmo de reggae, de pagode, de samba. E você aceita de que maneira? O louvor não é para você, você não é obrigado a ouvir. Amado, isso são coisas do homem. Eu digo mesmo, eu gosto muito, sou apaixonado pelo ritmo do forró. Mas então nada contra quem curte rap, quem curte funk, quem curte... A forma que aquela pessoa quiser ouvir, eu não me importo com isso. Porque até então, amado, o louvor é para Deus. Embriague-se do louvor, embriague-se do Espírito. Não é isso que nós estamos falando, para viver na direção do Espírito? E quem não gostar, amado, de ouvir forró, seja através do Ministério Nova Sião ou de qualquer outro grupo de louvor, pouco me importa. Ah, mas eu não gosto da forma que o irmão louva a Deus, porque é no ritmo de forró, é um ritmo agitado, e isso é da carne. E onde é que nós estamos, amado? O Espírito de Deus está revestido aonde? Tu é o quê? Tu é carne ou tu é espírito? Amado, entenda uma coisa. O louvor quem criou foi Deus. E Ele nos fez para o louvor dEle, para louvarmos a Ele, independente do ritmo. Para com essa besteira, isso é mais um rudimento ineficaz do homem. E quem não gostar, misericórdia, fique em paz. Amém? Gálatas, no capítulo 5, livro de Gálatas. Quem encontrou, diga amém. Amados, temos que ser direto e verdadeiro. Eu não estou aqui para alisar ninguém, para passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Não dizer, mas o irmãozinho, não, amado, está errado. Vamos consertar. Não gosta? Não sou eu que sou obrigado a fazer você gostar. Eu sinto muito. Quem não gostar de mim, faça igual as palavras de Jesus. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Ah, mas eu não gosto. Eu não sou... Você não é obrigado a gostar. Amém? Nem por isso vai ser meu inimigo. Nem por isso vou ter ódio de vocês. Nem por isso vou deixar de amar, de me aproximar. Amém? Cumprimentarei normalmente. Temos que ser assim, amado. Amar ao próximo, ter amor, ter afeição ao próximo, é isso. Não é você jogar os pés, como eu vejo muita gente fazer isso. Eu não suporto A, eu não suporto B. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu fazia era matar. Tem gente que tem isso no coração, amado. Não que nenhum ser humano tenha isso dentro dele. Amado, vou ser claro e direto com você. Todo ser humano ele tem isso dentro dele. Todo ser humano tem essa coragem de tirar a vida de outro. Vai depender do momento, da ocasião e do feito. Ah, mas é o pastor. Ele pode ser o papa, rapaz. É homem, é falho. Estamos sujeitos, cada um de nós, às mesmas coisas, amado. É por isso que não podemos apontar o dedo a ninguém. Porque quando eu aponto o dedo para você, tem 3 dizendo para mim, tá vendo? Esses 3 dedinhos aqui, eles 3 estão dizendo para mim que eu sou igual a você, tenho as mesmas vontades, os mesmos desejos e faço as coisas igual a você ou talvez até pior. E tem um assinando que Deus é sobre todos. Tá vendo como é as coisas? Não, mas eu não amo. Então você é um mentiroso. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esta pessoa é mentirosa. Porque não tem como, amado, você amar a Deus e não amar o próximo. Ah, mas eu odeio. Eu nem suporto. Eu tenho nojo de fulano. Infelizmente, querido, você está no lugar errado, na posição errada. Está no seu ponto de vista errado.
Você não é obrigado a estar dentro da casa daquela pessoa, mas você tem a obrigação de respeitar, de cumprimentar, de amar, mesmo que seja de longe. Amém? Então, leia comigo Gálatas no capítulo 5, no versículo 18 e 25. Amém? Gálatas 5, 18. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Olha aqui. 17, 18. Olha o que diz. Olha só que palavra maravilhosa. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que eu falei agora há pouco. Que tem amados irmãos querendo viver a lei. Querendo trazer à tona o que Cristo já venceu, amado. Não tem, pois você não está debaixo da lei. Por quê? Porque Cristo venceu a lei. A graça manda dizer, amado irmão, que Cristo venceu a lei. Ele não está mandando cumprir nem obedecer a lei. Amém? A graça diz o quê? Que ele venceu. Que Cristo é o fim da lei. Não é para que você faça, não é para que você siga a lei. Pelo contrário, é para você ler e tirar as suas conclusões, respeitando o tempo, a época, para quem foi escrito e por que aconteceram todas aquelas coisas. Amém? Não é, mas a graça manda obedecer à lei. Quem disse isso? Amado, ou é graça ou é lei. O apóstolo Paulo dizia que aquele que quer viver sobre a lei, ele tem que cumprir toda ela. E se ele tropeçar em um só tio dela, então ele é réu, culpado de todos os outros transgressão, de todos os outros mandamentos. Mas eu errei só nenhum, então você é réu de todos. Amém? Não era que a lei era ruim, amado. É porque a lei, Cristo viu que o homem não podia cumprir, amado. Foi dada ali a Moisés, amém? Teve ali a sua glória, mas porém, amado, foi só uma preparação para a graça, para um novo e vivo caminho, para uma nova e justa e perfeita aliança, um sacrifício perfeito, aonde não precisa mais de um sacerdote entrar anualmente no Santo dos Santos e oferecer sacrifício por ele e pelo povo, como dizia a palavra, pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Mas você pensa que na mente de muitos isso acabou? Não. Tem muitos até hoje dizendo o seguinte, como falei anteriormente no começo da live, nós estávamos falando de Santa Ceia, tem muitos hoje dizendo não, que Jesus fez a Santa Ceia, a última Santa Ceia com os discípulos. Não, querido. Jesus participou com os discípulos da última Páscoa. E ele não disse para você tomar e comer e beber, esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Ele não disse para você. Ele não disse para você comer, repartir entre vós, porque esse é o meu corpo que é partido entre... Ele não disse para você. Ele disse isso para quem? Para Pedro, para João, para Lucas, para Marcos, para aqueles discípulos que estavam lá, para Judas, porque o traiu. Aí você hoje diz não, é como se fosse. É até que Jesus venha. Não, amado, Cristo é o fim da lei. Está aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não é bonito ouvir essa palavra? Não é mais gratificante você ouvir isso do que você ouvir que a graça mandou obedecer à lei? Querido, você não está mais debaixo da lei. Amém? Graças a Deus. Leia o 25 comigo, por favor. Olha só, o versículo 25. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Está vendo? Embriaguei-vos, amados irmãos, do Espírito Santo. Não de vinho. Não sejam dados ao vinho, mas se enchei-vos do Espírito, se enchei-vos da graça de Cristo, amado.
Como sempre tenho dito a vocês, Cristo, ele olha para mim, para você, ele não vê carne, amado. Ele vê em você o sacrifício de Cristo aperfeiçoado, um espírito puro, limpo, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, sem defeito nenhum. Amém? As tuas ações é que te faz você se sentir dessa forma. Não, eu estou em pecado com Deus, como eu escuto sempre, amados jovens, vêm até mim no meu trabalho e dizem, ô irmão José, estou desviado, irmão, desviei. Eu estou afastado de Deus. Aí eu chamo ele a atenção e digo, vem cá. Onde é que Deus está? Eu digo, no céu. É no céu? Amém. É lá o lugar dele. E você conseguiu se desviar de Deus, tu se escondeu aonde? Para que tu se desviasse de Deus. Onde é que tu se escondeu? Qual o local da terra que tu se escondeu? Aí eu vou e digo para ele assim, olha, amado, não tem como o homem se desviar de Deus e nem tão pouco se esconder. Porque senão, amado, o que está escrito lá em Isaías 66:1, que o céu é o trono de Deus e a terra é os cabelos dos seus pés. Então, se o céu é o trono de Deus e a terra é os cabelos dos seus pés, ou o estrado dos seus pés, me diga qual lugar da terra que Cristo não vê. Como está escrito que os olhos de Deus estão por toda a terra. Então, como que o homem, ele diz, eu me desviei de Deus, eu me escondi de Deus? Não tem como. E eu respondera para aquele jovem dessa forma. Eu digo, filho, eu sinto muito. Você pode não estar trilhando o caminho que te leva a Deus, que você deixou agora de viver as coisas do Espírito para viver no seu próprio desígnio, no seu próprio desejo da sua carne. Mas de Deus não tem como o homem desviar, não tem como o homem se esconder. Senão nós volta lá em Gênesis, né? No começo do mundo, quando Adão caiu, né? E Deus procurava ele. Será que Deus não estava vendo Adão? Será que Deus não sabia onde era que Adão estava? Lógico, amado, que sabia. É tanto que quando ele encontrou, ele disse, Adão, por que estás escondido aí? Ô Senhor, é porque eu comi do fruto proibido e então eu vi que eu estava despido e fiquei com vergonha e me escondi. Será que Deus não viu? Aí muitos, não são jovens, como também senhores, adolescentes, adultos, pessoas que estavam dentro do sistema religioso, chega com essa conversa para mim. Eu me desviei de Deus. Eu me afastei de Deus. Amado, nem você consegue se desviar e nem você consegue se afastar. Pois o que está dentro de você não se retira jamais, que é o Espírito Santo de Deus. Tem um dia determinado por Deus na tua vida. Qual? O dia da tua partida. O dia que esta matéria tombar, o teu espírito ele voltará ao Criador, porque já pertencia a Ele. Amém? Muito antes de tu ser formado, Deus já te conhecia. Então, quando você está me ouvindo, se você me ouviu um dia, você que é jovem, você que é cristão, que diz que se afastou de Deus, tire essa ideia da sua mente, que você jamais conseguirá fazer isso. Ainda que você vá para as profundezas do mar, do local mais fundo do mar, Deus te encontra. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá em Mateus, olha só, Mateus capítulo 9, vamos lá na lei, para a gente ver aqui algo interessante. Amado, é tão gratificante quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Como contei um pouco, né, da história do Ministério Nova Sião para você, como começou. Isso é muito gratificante. E hoje você ter, amado, esta mente aberta, esse conhecimento da graça de Deus e poder passar aos demais amados, isso é muito gratificante. Amém? Mateus capítulo 9. Mateus no capítulo 9. Já encontrei aqui Mateus, agora falta chegar só no 9. Eu cheguei no 8. Pronto. Está aqui. Mateus 9:17. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Olha só, amado.
Veio isso na lei. Isso aqui era na lei. Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Amém? Quero que vocês entendam isso. Hoje ele não é mais Jesus de Nazaré. Amém? Hoje ele não é mais o homem de Nazaré. Jesus hoje é espírito, amado. Você entende isso? Você compreende que Jesus é espírito? Que ele não é mais carne e sangue? Amém? Você tem que ter essa consciência. Se você ainda fica pensando que Jesus de Nazaré está vivo, que Jesus de Nazaré pode fazer alguma coisa por você, você está totalmente fora da palavra. Amém? Jesus de Nazaré não pode fazer mais nada por você, porque nem tão pouco ele pertence mais a Nazaré, porque agora ele pertence aonde? Ao reino do céu, amado. Ele não é mais Jesus de Nazaré, ele agora é o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré veio, pregou, né? Mas as pessoas não entendem isso. Eu não sei por que as pessoas não compreendem isso. Eu vejo, amados irmãos, direto dizendo: está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Não, amado. Basta você dizer uma palavra só: Cristo tenha misericórdia de você. Que a misericórdia de Deus seja sobre a sua vida. Não precisa você estar abrindo. Mas Jesus de Nazaré... Não, Jesus de Nazaré não pode fazer mais nada por você. Ele foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia como Cristo. Amém? Creia somente. O versículo 17 do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17, ele diz: as palavras de Jesus de Nazaré: nem se deita vinho, olha, novo em ordem velho. Aliás, romper-se-ão os odres e tornarão-se o vinho. E tornarão quer dizer derramará. Aquele recipiente, né? Como era antigamente, amado, os vinhos eram colocados, não como nós vemos hoje, em barris, né? Eles colocavam em odres de couro ali para o vinho fermentar. Então, se você pegasse um vinho que era novo e colocasse em um recipiente daquele de couro antigo, a tendência era ele se romper. Por quê? Porque a fermentação ela precisa de algo mais resistente. Amém? Porque vai passar por uma aceleração ali. E então, quando colocava o vinho em um odre velho, se rompiam. E o que Jesus estava querendo ensinar aqui? O que Jesus estava querendo dizer àquele povo? Olha só. Se coloca o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Amados, encha-se do Espírito, seja renovado, para que você abra o seu entendimento, para que sua mente seja liberta. Amém? Você não tem que buscar a libertação da sua carne, você não vai conseguir nunca. Você tem que conseguir se libertar da sua mente. É por isso que muitas pessoas hoje, amados, estão dessa forma, colocando remendo novo em, como é que diz? Em pano velho. Não vai segurar, né? Com o tempo aquele remendo novo vai ficar normal e o velho vai continuar se rompendo. Da mesma forma, o vinho, se você colocar ele em um recipiente antigo, mais velho, ele não vai suportar e vai romper, e aí você vai perder. Amém? Então, Cristo estava querendo mostrar àquele povo, amado, que você tem que ser renovado, que você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você se encha e ali se conserve na presença dele. Para que você não, como no popular, né, as pessoas dizem, para que você não se desvie. Porque não vai ter como se desviar. Então não é melhor você se embriagar do Espírito, se encher cada dia mais do Espírito de Deus, para que assim você possa viver uma vida plena, para que você possa ter uma liberdade em Cristo Jesus, para que você possa viver esta graça genuína. Não é em libertinagem, amém, amado? É ser liberto da sua mente, libertar a sua mente, deixar os rudimentos da lei para trás, porque Cristo já venceu por você. Diga graças a Deus. Hebreus, vamos lá no livro de Hebreus 13. Tá bom. Hebreus 13, Hebreus 8 no capítulo 13. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém.
Glória a Deus. Nós já vamos encerrar daqui a pouco, amém, amado? Me suportem um pouco mais. Então, Hebreus no capítulo 8, no versículo 13, ele diz: dizendo de novo, concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Olha só, Cristo mostrando aqui a Paulo, né? Não sabemos realmente se foi Paulo o escritor de Hebreus, mas ele está querendo dizer aqui que o pacto antigo, né, deixou-se, envelheceu, ficou velho, perdeu a sua validade. Então, para quê? Para que se entrasse um novo pacto, para que se desse lugar ao outro pacto, o da nova aliança, de um novo e vivo caminho. Amém, amados? É dessa forma que nós temos que viver. Não dados ao vinho, não se embriagando com vinho, mas sim, amados, cheios do Espírito de Deus, cheio desta graça maravilhosa. Amém? E isso é louvável, amado. Graças a Deus. Repetindo para você o versículo 13. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se tornou a se envelhecer, perto está de acabar. Aqui ele falava da lei, amado. E foi dado um concerto àquele povo para que ele se corrigisse. A lei foi dada ali àquele povo para que eles seguissem, para que eles cumprissem, e eles não cumpriu. Então, aquilo que estava sendo dado, estava deixando agora o seu vigor, estava deixando ali agora de ter a sua força para dar lugar a um novo pacto. E ali, quando envelhecer, tivesse velho, o que aconteceria? Ia perder o seu valor, ia perder o seu espaço. Foi por isso que Jesus veio, por isso que Jesus cumpriu toda a lei. Amém, amado? Sem tropeçar em nenhum. Não era isso que Jesus fazia? Quando chegavam lá indagando a Jesus, querendo pegar Jesus ali de qualquer forma para condená-lo, e até que chegaram, amado, a um ponto de conspirarem contra Cristo, assim como fizeram também com os outros, né, apóstolos. Conspiraram contra Jesus, colocaram na mente daqueles governantes daquela época que Jesus era um transgressor da lei. Tá vendo? Só que não era, pelo contrário, ele era um cumpridor. Não foi assim? Jesus cumpriu e morreu por isso, por ter cumprido. Você sabe a causa da morte de Jesus? Por que Jesus foi crucificado? Se você não sabe, eu vou deixar essa pergunta no ar. Eu sei que tem muita gente que sabe. Pesquise e depois você bota aí nos comentários por que Jesus foi crucificado. Qual a causa, amém? Da crucificação de Cristo. Um homem que não teve pecado algum, que cumpriu toda a lei, foi crucificado. Depois coloca aí nos comentários. Amém, amado? Eu não vou te dizer para você também ter a curiosidade de saber. Amém? Graças a Deus. E agora, para a gente encerrarmos, João, vamos lá no livro histórico de João, né? Onde conta os feitos de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá? No João capítulo 8. Graças a Deus. João 8, 31 e 32. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Olha só. Isso aqui ainda na lei. Olha só o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Ah, irmão José, mas isso aí é na lei. Você não disse que isso aí é antigo, é passado? Sim, amado. Mas são coisas que você tem que filtrar. Nem tudo que está escrito no livro da lei é descartado. Amém? Descartados são as campanhas, os rudimentos, né? As festas de lua nova, de Pentecostes, dos tabernáculos, Páscoa, tudo isso é descartado, amado. Mas as palavras que você tem que filtrar, você tem que filtrar. Por quê? Se você não seguir, amado, isso aqui, ó, e conhecereis a verdade. E quem é a verdade? É a palavra, amado. Se você não seguir esta verdade, que é a palavra de Deus, você não vai a canto nenhum. Amém? Por quê? Quando você conhece a palavra, amado, verdadeiramente você é liberto. Quando eu realmente, como falei anteriormente, quando eu realmente conheci a palavra de Deus, realmente eu mudei. Realmente foi outra coisa. Olha só, totalmente diferente, amado, sem rudimentos, sem campanha, sem beber suco, sem comer pão para ter comunhão com Deus, sem acordar de madrugada para ir buscar o Espírito Santo de Deus. E eu não sabia que eu tinha o Espírito de Deus. Ah, mas você tem que buscar o Espírito Santo que é para você falar em língua. Amado, isso é só uma maneira de te prender dentro do sistema religioso, dentro dos famosos templos chamados igreja. Quando você vê um homem te forçando a você estar de segunda a segunda dentro de um templo religioso, é porque ele está de olho no teu lucro. Não é porque ele quer que você se salve, porque ele sabe que você já é salvo. Não tem ninguém nessa terra que não vá adquirir a salvação. Todos nós temos que buscar pela salvação. Nós temos que buscar, muitos, né? Tem que buscar pela salvação da mente. A renovação é na mente. Amém? E tem muitos por aí que querem viver assim. Não, mas tem que buscar a salvação sim, porque se você não morrer sem a salvação de Cristo, eu sei, amado, e Jesus é mentiroso. Ele diz o quê? Que uma vez salvo, salvos para sempre, amado. Ah, não, mas cada um tem que buscar pela sua salvação, a salvação individual. Quem lhe disse? Querido, Cristo ele veio para muitos, amado. Amém? E se ele disse que você é salvo, não sou eu, não vai ser o pastor A, o pastor B, não vai ser quem quer que seja que diga que você não é salvo. Amém? Ah, mas fulano morreu, agora partiu para a glória de Deus. Mas será que fulano foi salvo? Amado, Jesus é mentiroso? Não é, amado. Olha, eu sempre gosto de ser claro com os amados irmãos. Amados, você que está dentro de qualquer denominação, visando isso, ó, visando lucro, eu sinto muito, mas aí não há a palavra de Deus. Quando você abre um negócio para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro dos irmãos, eu sinto muito, amado. Deus está presente todo o tempo na sua vida, mas como a Igreja de Cristo reunida, vocês não estão. Por quê? Porque onde há lucro, Deus não pode estar operando. Eu digo a vocês, eu não preciso aqui pedir oferta, pedir dízimo de ninguém, como já chegaram muitos amados irmãos, assim quando começamos o ministério. Irmão José, eu vou levar meu dízimo lá, porque agora eu vou devolver o dízimo lá ao senhor, porque isso, porque aquilo. Eu disse, não, amado, você tem condições de tirar 10% do seu salário? Você tem condições de ofertar? Tenho sim, pois é. Pois procure uma pessoa carente, uma família que esteja precisando e ajude. É melhor você tirar 10% do que é teu, como você pode fazer isso, fazer uma compra e doar para uma família carente, para uma família que precisa de ajuda. Porque, amado, você trazendo o seu dinheiro para mim, você vai enriquecer a mim e vai deixar o menor de lado. E eu não quero isso. E quando nós começamos, amado, esse trabalho, o nosso pensamento não é igual aos dos outros. Não é você botar uma placa e ali dizer, ó, ali é a igreja do irmão José, a igreja do irmão Deraldino. Vamos lá, agora nós vamos ficar lá, vamos congregar lá. Não, amado, precisa de placa. Olha aqui onde eu estou. De frente à tela de um celular, não precisa de muita coisa. De graça recebei-vos, de graça vos dê. Mas quando você trabalha nesse propósito de recolher dízimo e oferta, você não pertence à tribo de Levi. Você não pertence aos levitas. Isso era lei. Tá vendo, amados irmãos? Não é errado você ofertar em graça. Não é errado.
Amém? Mas desde que você faça por amor. Ah, irmão, é para me levar aí? Não, precisa trazer para mim não, amado. Você precisa se conscientizar que se você pode ajudar, você ajuda o seu próximo. Todos, eu vou ser direto. Todo irmão que congrega em qualquer denominação dessa de Sobradinho, que tira 10% do seu salário e deposita lá no alforje ou entrega na mão do pastor, é para enriquecer o dono, o presidente da igreja. Ele disse, não, mas é para as convenções, é para as viagens missionárias, é para isso, é para aquilo. E quantas vezes a igreja faz? Quando você precisa viajar para essas viagens, o dinheiro sai de onde? De lá do dízimo que tu deu? Ou de vocês mesmo para alugar ônibus, para fazer caravana? Como eu vejo muitos amados irmãos aqui no meio dessa pista, nos quebra-mola, pedindo dinheiro, diz que é para a obra de Deus, para ajudar. Que Deus miserável é esse, que não tem nada? Que é preciso os outros pedir para Deus. Deus não é esmolé não, amado irmão. Ah, mas nós temos que vender uma pichincha, que porque o negócio está feio. Antigamente eu fazia isso. E era para onde? Para a famosa igreja. E quem ganhava com isso? O dono, amado, o fundador daquela denominação. Ah, irmão José, o senhor está revoltado? Não, não estou revoltado não, só estou te abrindo os teus olhos. Quando precisar de uma viagem ou fazer uma festa, pronto, nós vamos longe não, você viu. Teve uma festa grande aí, né, que o prefeito fez, convidou o pessoal, montaram umas barracas lá. Será que aqueles amados irmãos que montou barraca lá, montou foi para quê? Será que a igreja arcou com alguma coisa? Ou comprou algum mantimento? Ou partiu dos amados irmãos vender aquelas coisinhas que estavam vendendo lá? Ah, não, mas é para ajudar a obra de Deus, amados. Sinto muito de você direto. A obra de Deus é perfeita. Deus fez tudo perfeito. Deus não é esmolé, Deus não é miserável, Ele é rico, é abundante. Tudo Ele tem, de nada tem falta. E nem tão pouco a obra dele é perfeita. Deus só quer uma coisa de você. Você sabe qual é a verdadeira obra de Deus nas nossas vidas? O que é que Ele quer? Crer naquele a qual Ele enviou. Essa é a única obra de Deus que sobrou para o homem. Só. Ah, irmão, e o senhor está pregando aí, você não está fazendo a obra de Deus? Não, estou simplesmente lendo. Que não é obra de Deus. Ah, irmão, mas o altar lá do senhor está feio, é preciso melhorar. Não, amado, o altar de Deus sou eu. Se eu preciso melhorar, então eu tenho que fazer minha barba, ajeitar ela, cortar o cabelo direitinho. Aí o altar de Deus está ficando bonito. Mas, altar de concreto ou de madeira, aí não é altar não, amado. São palcos. Amém? Então, graça e paz. Eu sou José Ferreira. Fiquem todos na paz e até domingo que vem, se assim Deus me der o ar da graça de poder contemplar o domingo que vem de hoje a 8. Porque nós sabemos do hoje, mas amanhã só Deus sabe. Amém? Fiquem todos em paz e até domingo que vem.